De que forma que nós manifestamos a nossa agressividade? Pode ser através de ações, pode ser através de palavras, pode ser através de gestos, emoções, pensamentos. Mas em que situações a agressividade ocorre? Então a agressividade, ela ocorre quando nós estamos exteriorizando o nosso ódio, o nosso rancor, e pode envolver também os nossos desejos de vingança, a nossa cólera. E ela geralmente acontece quando nós recebemos alguma ofensa ou quando vemos algo que não nos agrada. Que tudo isso ainda é um reflexo dos nossos instintos animais não domesticados. Então existem vários níveis de agressividade que varia de pessoa para pessoa, de situação para situação. Ou seja, cada um de nós interpreta uma experiência de uma forma diferente da outra pessoa. Porque tudo isso envolve o nosso nível de consciência, assim como o nosso esforço, ou como o esforço que nós estamos fazendo para controlar esse impulso provocado pelas nossas emoções. Então, se nós aprofundarmos um pouquinho mais nesse tema, nós vamos ver que a agressividade, ela ocorre quando nós não nos abrimos para novos entendimentos, para novos pontos de vista. Quando nós somos inflexíveis diante de uma situação. Se não conseguimos controlar os nossos impulsos, são os nossos instintos e as nossas emoções que passam a nos controlar. E aí começamos a ter um sentimento de raiva, um ressentimento, hostilidade, ódio, antipatia. E pode fazer também com que nós utilizemos da nossa palavra para agredir ou para ofender uma outra pessoa. E pode gerar também discussão, gritos, e são difíceis de serem controlados depois que nós começamos essa discussão, depois que nós começamos os gritos, depois que nós começamos com a agressividade, porque nós fomos dominados pela nossa emoção. Porque fica difícil controlar essa situação, que muitas vezes nós não percebemos, mas nós nos sintonizamos com outras energias iguais e aumentam ainda mais esse desequilíbrio. Então eu já percebi situações assim que aconteceram comigo, que começaram com uma pequena faísca e de repente se transformou em uma explosão da minha parte. Então tudo isso foram provocadas pela sintonia ou pela minha sintonia com energias similares que potencializaram ainda mais o meu desequilíbrio. Um detalhe é que a culpa não é das energias que estão à nossa volta, e sim da sintonia que nós mesmos nos colocamos com estas energias. E qualquer palavra que ofenda é um sentimento contrário ao entendimento, sentimento contrário à compreensão, à concórdia, à união. E alimenta ainda mais o nosso sentimento de ódio, o nosso sentimento de rancor. O pior de tudo isso é se nós achamos isso normal. Porque se nós achamos essa situação normal, não fazemos nada para mudar. E continuamos no mesmo nível de consciência, no mesmo tipo de desentendimentos e no mesmo tipo de sofrimento emocional. A parte mais desagradável e perigosa da agressividade ocorre quando nós partimos para a ação, que pode provocar ferimentos, pode provocar tragédias. E quando nós vivenciamos cenas de violência, cenas de agressividade, seja na vida cotidiana, seja nos noticiários, seja nos filmes, e não transformamos em ensinamentos, em aprendizados benéficos para nós, nós introduzimos essa violência na nossa vida, de forma consciente ou de forma inconsciente. E isso
pode passar a ser algo natural na nossa vida. E pode até passar a ser uma banalidade de tanto que nós vemos essas situações de violência, de agressividade. Então existem alguns videogames violentos que envolvem a agressão. Então quanto mais se utiliza-se de videogames violentos, mais introjetamos essa violência dentro de nós, de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, existem também brinquedos para crianças que podem sugerir situações de agressividade. Então, quando eu era criança, tinha muitos brinquedos daquela época em que a gente brincava de mocinho e bandido. E isso envolvia violência. Então, precisamos tomar cuidado nas coisas que nós estamos dando como exemplo para as pessoas que estão se espelhando em nós, pessoas que estão nos observando. Então, se nós introduzimos essa violência na nossa vida, em algum momento essa violência se aflora, pois ela passou a fazer parte de nós e pode causar danos difíceis de serem consertados depois. E como nós podemos utilizar cenas desagradáveis de violência e de agressividade como um ensinamento? Bom, eu assisto vídeos de viagens, são os vlogs de viagens. E em alguns deles eles fazem visitações a museus, visitações a locais históricos, a centros históricos, onde são apresentadas marcas do passado, aquelas marcas negativas do passado, mostrando o resultado de ocorrências infelizes. Então essas coisas são mostradas em museus, mostradas em locais de visitação pública, para que possa conscientizar o público que visita esses locais, para que aquilo não se repita de novo, porque algo que aconteceu maléfico no passado provocou algo muito ruim. Então, para que aquilo não se repita de novo, eles colocam essas cenas em museus, colocam em centros históricos, em locais onde houve a violência. Então, da mesma forma, nós podemos utilizar as nossas experiências desagradáveis para refletir em formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, para que nós não repitamos os resultados infelizes que nós mesmos já provocamos no passado, ou das cenas que nós estamos vendo que estão dando resultados errados, para que nós não repitamos esses erros.